O sol estava implacável sobre Belo Horizonte, como se a cidade fosse observada por um olhar curioso e impiedoso. Bianca, com seu vestido simples e mochila desgastada, andava pela Praça da Liberdade, sem pressa, perdida nas páginas do livro de literatura brasileira que carregava. Ela sonhava em cursar direito, mas sabia que esse caminho seria difícil. A biblioteca da cidade era seu refúgio, seu local de aprendizado e inspiração. Naquela tarde, ao sair da biblioteca, ela se permitiu parar em frente a uma cafeteria sofisticada. O aroma do café fresco e os doces delicados que adornavam a vitrine atraíam os olhares de todos os passantes, mas Bianca sabia que aquele não era seu lugar. Mesmo assim, ela ficava ali, observando o movimento, tentando entender o que se passava na vida das pessoas que entravam e saíam, com suas roupas caras e sorrisos confiantes. Foi quando ela sentiu algo estranho, o peso de um olhar. Olhou discretamente para dentro da cafeteria e viu um homem de meia idade, vestido de terno, lendo um jornal. Gustavo. Ele a observava sem disfarçar a desconfiança. Bianca tentou ignorar o olhar que a queimava, mas o sentimento de ser observada não a deixava em paz. Ela não sabia o que fazer. Era como se ele dissesse sem palavras que ela não tinha o direito de estar ali. Aos poucos, Gustavo fechou o jornal e, com os dedos ágeis, pegou seu celular. Digitou rapidamente, sem que ninguém visse, mas Bianca, de alguma forma, sabia o que estava acontecendo. A rua parecia ter se tornado um palco, e ela, sem querer, estava no centro da atenção. Tem uma garota suspeita rondando aqui fora. Não sei se está armada, mas parece perigosa. Melhor alguém vir verificar. Bianca engoliu seco. Ela olhou para o lado e percebeu a movimentação na cafeteria. O tom de desprezo que sentia vindo de dentro daquele lugar era palpável. Não queria ficar mais ali, mas antes que pudesse dar um passo, as sirenes cortaram o ar. Duas viaturas da polícia pararam bruscamente na praça e três policiais desceram com passos rápidos. Eles se aproximaram de Bianca, cercando-a de todos os lados. Ela ficou paralisada. O som da sirene soava distante, mas seu coração estava em um frenesi. Era como se o tempo tivesse desacelerado, como se as pessoas ao redor estivessem apenas observando, esperando que algo acontecesse. Bianca sentiu um nó na garganta. Não sabia o que fazer, mas não podia deixar o medo a dominar. O mais novo dos policiais se aproximou dela, segurando seu braço com força. Documento e mãos onde eu possa ver. Agora! Bianca engoliu em seco, sem entender. O quê? Eu não fiz nada. Sua voz falhou, mas ela tentou manter a compostura. Não queria chorar. Não ali, na frente das pessoas. Não diante do olhar julgador que sentia vindo de todos os lados. Sabia que para muitos a cor de sua pele já era uma sentença. E foi quando algo inesperado aconteceu. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Bianca estava paralisada, com o braço firme na mão do policial, sem saber o que fazer. O nó em sua garganta parecia apertar a cada segundo. Ela não podia acreditar que aquilo estava acontecendo com ela, ali, na frente de tantas pessoas. A tensão no ar era palpável, e por um momento parecia que o mundo inteiro estava aguardando um erro, um movimento errado de sua parte. Foi então que, de repente, alguém interrompeu o curso dos acontecimentos. Uma voz firme e autoritária cortou o ar. Parem com isso! Bianca ergueu os olhos, surpresa. Helena, a bibliotecária da cidade, atravessava a praça com passos rápidos. Ela era uma mulher de aparência tranquila, mas naquele momento sua expressão estava carregada de determinação. Bianca sentiu um alívio imediato, como se, de alguma forma, Helena fosse a única pessoa ali que poderia entender o que estava acontecendo. Os policiais hesitaram. O mais jovem, que ainda segurava o braço de Bianca, parecia não saber como reagir diante da intervenção. O que está acontecendo aqui? Helena perguntou, sua voz forte, mas sem perder a compostura. Ela se aproximou com rapidez. Ela está agindo de forma suspeita, disse um dos policiais, tentando justificar a abordagem. O homem lá dentro fez uma denúncia. Helena olhou em direção à cafeteria e, embora não fosse necessário, Bianca sabia exatamente quem havia feito a denúncia. Gustavo. A expressão de desprezo de antes estava gravada em sua mente. Helena voltou sua atenção para o policial, com uma calma surpreendente. Você está dizendo que uma menina de 16 anos, com um livro na mão, é suspeita? Ela encarou o policial com firmeza. Não há nenhum motivo para essa abordagem. Ela não fez nada. Bianca sentiu o peso das palavras de Helena. A bibliotecária não estava apenas defendendo-a, mas desafiando a autoridade dos policiais. Ela estava dizendo o que todos na praça estavam pensando, mas ninguém se atrevia a falar.
O olhar de Bianca se suavizou, mas ainda havia uma sensação de impotência, como se a batalha estivesse longe de ser vencida. Enquanto isso, dentro da cafeteria, Gustavo estava parado em frente à janela, observando tudo, claramente desconfortável. Ele estava começando a perceber, mesmo que tardiamente, que suas ações não estavam tão certas quanto ele acreditava. A dúvida estava se instalando, mas ele não sabia como reverter a situação. A tensão estava no auge. Bianca ainda sentia o aperto no braço, mas os policiais agora demonstravam hesitação. A chegada de Helena havia alterado completamente a dinâmica. Algumas pessoas na praça começaram a se aproximar, trocando murmúrios. A cena já não passava despercebida. O que exatamente essa menina fez? Helena questionou, cruzando os braços. O policial que segurava Bianca lançou um olhar incerto ao colega mais velho, aguardando uma resposta. O superior pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Recebemos uma denúncia, ele disse. Um homem dentro da cafeteria afirmou que ela estava rondando de maneira suspeita. Helena soltou uma risada sarcástica. Rondando? Com um livro na mão? Isso agora é crime? O policial permaneceu em silêncio. A essa altura, o número de observadores aumentava e os olhares pesavam sobre ele. Dentro da cafeteria, Gustavo se encolhia na cadeira, começando a perceber que talvez tivesse cometido um erro. Qual é o seu nome? Helena perguntou, encarando o policial mais jovem. Ele hesitou antes de soltar lentamente o braço de Bianca. Henrique. Pois bem, Henrique, Helena continuou. Essa aqui é Bianca. Tem 16 anos e é uma das leitoras mais assíduas da biblioteca da cidade. Sonha em ser advogada, sabia? Passa as tardes estudando. E hoje, sem motivo algum, foi tratada como criminosa por estar diante de uma cafeteria. Henrique desviou o olhar. As palavras dela pesavam. Não era nossa intenção, ele começou, mas Helena ergueu a mão, interrompendo. Intenção ou não, vocês submeteram essa menina a um trauma que jamais esquecerá. O policial mais velho coçou a nuca, desconfortável. Está tudo bem, senhorita. Pode ir. Bianca sentiu um nó apertar seu peito. O tom dele era indiferente, como se ela fosse apenas um incômodo passageiro. Só isso? Helena retrucou. Nenhuma desculpa? Nenhuma justificativa para essa abordagem absurda? Henrique, visivelmente abalado, deu um passo à frente. Me desculpe, disse, finalmente olhando para Bianca. A menina não respondeu. Apenas respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Mas no fundo ela sabia. Aquilo ainda não havia acabado. O silêncio se espalhou pela praça como uma onda pesada. As pessoas ao redor olhavam para Bianca e Helena, algumas indignadas, outras apenas curiosas. Dentro da cafeteria, Gustavo continuava imóvel, segurando o jornal com dedos trêmulos. Ele não esperava que a situação saísse de seu controle. Bianca ainda sentia o olhar do policial Henrique sobre ela, mas não conseguia retribuir. Sua mente estava um turbilhão. Ela queria gritar, exigir justiça, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Vamos embora daqui, Bianca, Helena disse, pousando uma mão firme e protetora em seu ombro. Mas antes que elas pudessem sair, uma voz se fez ouvir. Espera. Era Henrique. Bianca virou-se lentamente, vendo o jovem policial dar um passo à frente. Seu rosto mostrava um misto de arrependimento e inquietação. Eu realmente sinto muito, ele repetiu, agora com um tom mais sincero. Mas não foi só um erro meu. Alguém chamou a polícia e passou uma informação falsa sobre você. Helena cruzou os braços. E você vai fazer algo sobre isso? Henrique hesitou. Ele olhou para o colega mais velho, que bufou, impaciente. Vamos, Henrique, já terminamos aqui. Mas ele não se moveu. Olhou em direção à cafeteria, como se soubesse exatamente quem era o responsável. Bianca seguiu seu olhar e encontrou Gustavo, que agora tentava se esconder atrás do jornal. O sangue de Bianca ferveu. Ela não ia deixar aquilo passar. Com passos firmes, atravessou a rua e empurrou a porta da cafeteria, que se abriu com o som estridente do sino. O lugar ficou em silêncio. Todos os clientes pararam de falar, os funcionários congelaram. Bianca caminhou até a mesa de Gustavo e parou diante dele. Foi você, não foi? O homem ergueu a cabeça lentamente. Seu rosto estava pálido. Eu não sei do que está falando, ele murmurou. Você ligou para a polícia e disse que eu era perigosa. Você me viu aqui, parada na calçada, e decidiu que eu não deveria estar ali. Gustavo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Helena entrou logo atrás de Bianca, cruzando os braços. O que foi? Não tem nada para dizer agora? O homem engoliu em seco. Ele nunca imaginou que seria confrontado daquela maneira. Mas aquele momento ainda estava longe de acabar. O silêncio dentro da cafeteria era sufocante.
Os olhares curiosos dos clientes e funcionários estavam fixos em Gustavo, que parecia menor na cadeira onde estava sentado. Bianca manteve-se firme diante dele, sentindo seu coração pulsar forte, mas sem desviar o olhar. Eu só fiz o que qualquer cidadão de bem faria. Gustavo tentou justificar, sua voz vacilante. Você estava parada ali, olhando, agindo de forma suspeita. Helena deu uma risada curta, sem humor. Suspeita? O que exatamente ela fez além de existir? Gustavo desviou os olhos, buscando apoio em qualquer um ao redor, mas ninguém se manifestou. O constrangimento era evidente. Henrique, o jovem policial, ainda parado na entrada da cafeteria, cruzou os braços e respirou fundo. Senhor Gustavo, foi o senhor quem fez a denúncia. O homem olhou para ele, tentando manter a postura, mas percebeu que estava encurralado. Eu só estava preocupado. Achei melhor prevenir. Prevenir o quê? Bianca perguntou, sua voz carregada de indignação. Eu estava ali, olhando a vitrine. Nem tente me convencer de que isso foi apenas um engano. Gustavo não respondeu. Sua expressão endureceu, mas agora era de vergonha. Foi então que um dos funcionários da cafeteria, um garçom de pouco mais de 20 anos, deu um passo à frente e quebrou o silêncio. Ele faz isso sempre. Todos viraram o rosto para ele. Como assim? Perguntou Helena. O garçom engoliu seco, mas continuou. Sempre que vê alguém que ele não acha que combina com o ambiente, ele age assim. Já aconteceu com entregadores, com clientes que não pareciam ricos o bastante, e agora com ela. Bianca sentiu o estômago revirar. Henrique encarou Gustavo com um olhar duro. O senhor entende que isso pode ser considerado denúncia falsa? O empresário apertou os punhos, como se não acreditasse que estava sendo desafiado. Eu só fiz o que qualquer um faria. Qualquer um racista, né? Helena cortou. A cafeteria ficou em silêncio novamente. Gustavo se levantou bruscamente, pegando seu jornal e jogando algumas notas na mesa. Não precisa ouvir isso. E saiu, deixando para trás o peso da verdade exposta. Mas para Bianca aquilo estava longe de ser o fim. Gustavo saiu da cafeteria com passos firmes, mas o olhar de todos cravado em suas costas o fazia sentir como se estivesse fugindo. Lá fora, o sol forte de Belo Horizonte iluminava sua expressão carregada de raiva e vergonha. Bianca o observou se afastar, sentindo um misto de indignação e cansaço. Helena cruzou os braços e suspirou. Ele pode sair andando como se nada tivesse acontecido, mas a verdade já foi dita. Henrique guardou o bloco de anotações. E agora precisa ser levada adiante. Bianca, se quiser, podemos registrar um boletim de ocorrência contra ele por denúncia falsa. Bianca hesitou. Processar Gustavo era uma opção, mas algo dentro dela dizia que apenas expô-lo não seria suficiente. Olhou ao redor e percebeu que as pessoas da cafeteria, antes tão silenciosas, agora murmuravam entre si. Alguns pareciam reflexivos, outros desconfortáveis. Foi quando o garçom que havia se manifestado antes se aproximou dela. Eu sinto muito por tudo isso. Não devia acontecer com ninguém. Obrigada, Bianca respondeu, sentindo a sinceridade naquelas palavras. O gerente da cafeteria, um homem de cabelos grisalhos, surgiu do balcão. Quero pedir desculpas. Sei que isso não muda nada, mas não queremos que nosso estabelecimento seja associado a esse tipo de atitude. Helena ergueu uma sobrancelha. Se realmente não querem, então façam algo. Já que isso acontece sempre, treinem sua equipe, combatam esse tipo de preconceito. O gerente assentiu, parecendo abalado. Você tem razão. Vamos mudar isso. Bianca olhou para Helena, sentindo um fio de esperança. Eu quero falar sobre isso, Bianca disse, sentindo sua própria voz ganhar força. Se puder me ajudar, quero contar minha história. Não só a minha, mas a de tantos outros que passam por isso todos os dias. Helena sorriu. Você já começou. Naquele momento, Bianca percebeu que sua voz tinha poder. Ela não queria apenas justiça, queria mudança. Mas será que o mundo estava pronto para ouvi-la? Os dias seguintes foram intensos. A história de Bianca se espalhou rapidamente. Helena publicou uma matéria detalhada sobre o ocorrido, trazendo reflexões sobre o racismo estrutural e a forma como jovens negros são constantemente criminalizados sem motivo. O impacto foi imediato. O caso foi debatido nas redes sociais, em programas de televisão e até em grupos de estudantes que se organizaram para discutir discriminação racial. Bianca, antes acostumada a ser invisível, agora era ouvida. No começo, sentiu medo da exposição, mas percebeu que sua voz não era só dela. Representava tantas outras pessoas que já passaram por situações semelhantes e que muitas vezes foram silenciadas.
Um dia, enquanto caminhava pela Praça da Liberdade, uma mulher desconhecida se aproximou. Você é a Bianca, não é? Ela assentiu cautelosa. Minha filha viu sua história e chorou. Ela passou por algo parecido, mas nunca teve coragem de falar. Agora ela quer lutar. Obrigada por dar força a tantos jovens. Bianca sentiu um nó na garganta. Eu só. Não queria que ninguém mais passasse por isso. A mulher segurou sua mão com firmeza. Você já fez mais do que imagina. Enquanto caminhava de volta para casa, Bianca percebeu que aquele episódio doloroso não tinha sido um fim. Pelo contrário, era o início de algo maior. Ela decidiu que seu sonho de cursar direito agora teria um novo propósito: lutar por aqueles que não tinham voz. A cafeteria, por sua vez, adotou medidas para evitar novas injustiças. Funcionários passaram por treinamentos e cartazes foram fixados no local, reafirmando que ali todos eram bem-vindos. Quanto a Gustavo, ele perdeu o cargo de diretor na empresa de investimentos depois que sua atitude foi exposta. Tentou justificar-se, mas a sociedade começava a não aceitar mais desculpas vazias. Naquela noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, Bianca olhou para o teto do pequeno quarto e sorriu. Ela tinha sido julgada injustamente, mas ao invés de ser silenciada, sua voz ecoou. E agora, ninguém mais poderia ignorá-la.